Bom, gente, então vamos continuar aqui conversando sobre as soluções. E hoje o que eu vou trazer para vocês é a parte do coeficiente de solubilidade. Na verdade, para nós começarmos, seria muito legal que a gente entendesse o que era solubilidade. E procurem sempre desenrolar a coisa da forma mais simples possível. Quando se ouve assim, a solubilidade é tanto. Qual é o significado de solubilidade? É a quantidade que eu consigo dissolver. Então, solubilidade, quantidade que eu consigo dissolver. E criaram um termo bonitinho, né? Chamado coeficiente de solubilidade. O que é o coeficiente de solubilidade? Primeiro eu vou ler com vocês, depois eu vou explicar com a maior tranquilidade. O coeficiente de solubilidade, ele indica a quantidade máxima de soluto, que pode ser dissolvida em determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Se a gente pegar, a gente olha bem aqui o que é que ele significa. Vamos aprender a ler isso aqui. 20 gramas de sal, 100 gramas de água a 30 graus Celsius. Significado: a quantidade máxima de sal que eu posso dissolver é 20 gramas, se eu tiver 100 gramas de água na temperatura de 30 graus Celsius. Então, 20 gramas de sal em 100 de água a 30. Eu posso ler ao contrário também, olha a tranquilidade. A 30 graus Celsius, em 100 gramas de água, eu posso dissolver 20 gramas de sal. Então, o coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima que eu consigo dissolver. Ele não diz que eu tenho 20, ele diz que eu posso dissolver, que eu posso colocar ali 20. Pode ter 15, pode ter 12, mas o máximo é 20 a cada 100. Primeira coisa bem legal que a gente não pode vacilar. Poxa, se eu posso dissolver 20 gramas a cada 100 de água, se nós tivéssemos 200 gramas de água nessa mesma temperatura, a quantidade que eu conseguiria dissolver aqui seria 40. Regra de 3 simples, né? Se em 100, 20, em 200, 40, que é o dobro. Lembrando que tem que conservar a temperatura. Uma coisa importantíssima sobre a temperatura. Quando você aumenta a temperatura, você pode dissolver mais ou você pode dissolver menos, depende da substância. Tem substâncias que, ao aumentar, eu dissolvo cada vez mais. Tem substâncias que, ao aumentar a temperatura, eu dissolvo cada vez menos. A gente vai ver isso nos gráficos de solubilidade. Por enquanto, a gente tem que aprender a ler isso aqui adequadamente. Gente, outra coisa importante, que a gente não pode vacilar por hipótese alguma. Vocês estão vendo que sal é o soluto e a água é o solvente. Se na questão vier dizendo qual é a quantidade de solução, cara, solução é o soluto mais o solvente. Então, se eu tenho 40 gramas de sal em 200 gramas de água, eu posso dizer que eu vou ter 240 gramas de solução. Uma coisa que a gente vai aprender bem nos exercícios é que a gente tem que ler com cuidado. Às vezes ele pede a quantidade de água, às vezes a de sal e às vezes a de solução. Só lembrar, soluto, solvente, a soma é a solução. Na boa? Agora, vamos lembrar conceitos que a gente usa demais em soluções, que são o que é saturado, o que é insaturado e o que é supersaturado. O termo saturado, ele é muito tranquilo. Até para você, quando você diz, eu estou saturado, quer dizer o quê? Você não aguenta mais. Se você não aguenta mais uma solução, quando ela está saturada, ela não aguenta mais soluto. Por mais que você tente colocar, ele não vai conseguir se dissolver. Então, quando você pensa, solução saturada, ela está saturada, não adianta enfiar que não entra parada. Então, ela atingiu o coeficiente de solubilidade. O que é o coeficiente de solubilidade? É a quantidade máxima. Então, aqui eu cheguei no máximo. Insaturada, ainda não atingiu o coeficiente de solubilidade, ainda não atingiu o máximo. A que mais provoca confusão é essa daqui. Então, a gente vai ter que ter cuidado, vai ter que ter atenção para não fazer besteira. A solução supersaturada é aquela que tem mais soluto dissolvido, importantíssimo, é mais soluto dissolvido do que o indicado no coeficiente de solubilidade. Michel, o que é que isso quer dizer? Que por algum motivo eu consigo dissolver mais do que a quantidade máxima. É uma situação normal? Não. É uma situação atípica, é uma situação anômala. Então a solução supersaturada é altamente instável. Qualquer toque faz precipitar essa quantidade que está a mais. Mas entendam, esse soluto ele tem que estar dissolvido. Não é porque eu coloquei mais que vai ficar supersaturado. Tem que dissolver mais. Mas vamos para exemplos que clareia muito mais na nossa cabeça.
Olhem meus 4 recipientes. Eu vou usar esse coeficiente de solubilidade, 20 gramas em 100 a 30 graus Celsius. Eu vou usá-lo. E eu coloquei aqui, ó, 100 gramas de água, 30 graus Celsius. Então, nos 4 recipientes, eu vou ter a mesma coisa. Eu tenho 100 gramas de água, 100 gramas de água, aqui também e aqui também. Beleza. Então, vamos lá. Coloca aqui, aqui e aqui. Gente, agora vamos escolher valores. Vamos supor que eu chegue aqui e diga, vamos colocar 15 gramas. Quanto é que eu tenho de água? 100. Qual é a temperatura? 30. A 30 graus Celsius, em 100 de água, eu posso dissolver 20. Quanto é que eu estou colocando? 15. Então, com certeza, dissolve. Não só dissolve, como ainda dá para dissolver mais. Vocês vão de convir comigo que está dissolvido 15, mas ainda dá para dissolver mais 5, porque eu posso dissolver até 20. Então, se eu só tenho 15, ainda vai dar para dissolver, ainda vai dar para colocar alguma coisa, quer dizer que essa criatura aqui, ela está insaturada. Então, pronto, insaturada, a gente já entendeu. Olhou para cá. Suponham, vossas senhorias, que eu resolvo colocar 20 gramas. Qual é o máximo que eu posso dissolver no meu coeficiente? 20. Quanto é que eu estou colocando? 20. Significa o quê? Vai dissolver. Só que agora está no máximo, está no limite. Se eu atingir o limite, se eu atingir o máximo, significa dizer o quê? Que essa daqui ela vai estar saturada. Beleza. E essa criatura bem aqui? E essa criança bem aqui? Aí vamos supor que eu coloque aqui dentro 22. Gente, se eu estou jogando 22, eu estou fazendo uma agitação. Quando eu jogo 22 gramas, o que eu percebo é, só dá para dissolver 20. Então, dissolve 20 e precipita 2. Vai ser isso que acontece. Dissolveu 20 e precipitou 2. Poxa, quanto é o máximo que pode dissolver? É aqui que a gente não pode vacilar, ó. Quanto é o máximo que pode dissolver? 20. Quanto é que está dissolvido? 20. Porra, se pode dissolver 20, tem 20, essa solução ela está saturada. Mas, Michel, eu botei 22, não me interessa. Só dissolveu 20. Cara, e esse negócio aqui no fundo? Isso aqui é chamado de corpo de fundo. Corpo de fundo ou então corpo de chão. Tanto faz. Corpo de fundo ou corpo de chão. Ou ainda um precipitado. Quer dizer, fica saturada com corpo de fundo e não supersaturada. A supersaturada ela é diferente. Imaginem vocês que eu fiz alguma coisa, eu usei alguma técnica que eu vou já explicar ainda nessa aula. Eu usei alguma técnica que quando eu olhei, tem 21 gramas dissolvido. Gente, 21. Eu disse dissolvido agora. Eu não disse que eu adicionei 21, eu disse que está dissolvido. Se está dissolvido 21, quanto é o máximo? 20. Quanto é que está dissolvido? 21. Então tem mais do que o máximo. Se tem mais do que o máximo, essa solução aqui ela está super saturada. Comparem as duas. Essa daqui tem mais do que o máximo dissolvido. Essa daqui, dissolvido, só tem o máximo. Então, quando tiver o máximo, é saturada. Quando tiver mais do que o máximo, é supersaturada. Agora vem as coisas lógicas e as observações que são importantíssimas. Primeira, a solução supersaturada é altamente instável. Tocou, soprou, mexeu, molestou esse copo aqui, meu amigo, vai cair esse 1 grama. Então, qualquer toque que eu der aqui, vai cair esse 1 e só vai ficar dissolvido 20. Então, essa solução, ela é altamente instável. Guarde aí, você está fazendo sua anotação. Uma das coisas que tem que estar anotado, destacado, com o maior carinho é, vocês estão vendo que aqui tem precipitado. Então, a solução saturada, ela pode ter precipitado. Vamos para a insaturada. Gente, a insaturada não pode ter. Por que que a insaturada ela não pode ter precipitado? Porque se ela ainda não atingir o máximo, ela não pode começar a precipitar. Eu só começo a precipitar na hora que satura. E aí eu atinjo o máximo, a partir dali começa a precipitar. Então a insaturada não pode ter precipitado. Anotou? Insaturada não pode ter precipitado. Aí você vai, pô, Michel, e a supersaturada pode ter? Eu posso ter assim, ó, 21 e 1 aqui no fundo? Pode não. Mas porra, por quê? Cara,
se tiver um precipitado aqui no fundo, ele vai atrair aquilo que está a mais. Ele funciona como germen de cristalização. Ele vai puxar para ele isso que está a mais. Então, qualquer grãozinho que eu colocar aqui, puxa o que está supersaturado. Não esqueçam que supersaturado é instável. Porra, se supersaturado é instável, qualquer perturbação, qualquer coisa diferente vai fazer cair esse um que está a mais. Então, ó, supersaturada não pode ter precipitado. Então, qual é a nota que você vai tomar? O que é que você vai anotar aí para quando estiver estudando, bater o olho direto em cima disso? Só pode ter precipitado a solução saturada. Então isso é fácil, porque na hora que você olhar, viu a solução, viu um precipitado, você não tem nem dúvida. Se você viu uma solução e você viu um precipitado, aquela solução está saturada. Só ela pode ter precipitado. Se ligou? Se você teve alguma dúvida, volta um pouquinho no vídeo, vá olhando com calma, mas sobretudo, não deixe de saber, a solução saturada é a única que pode ter precipitado. Insaturada não pode, supersaturada não pode. Beleza. Olha esse outro exemplo aqui como é um exemplo bacana. Vocês suponham que nós tenhamos 3 soluções. O que são 3 soluções? 3 misturas homogêneas. Eu vou dizer que aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3. 3 soluções, 3 misturas homogêneas. Em cada uma eu vou botar um grãozinho de sal, só um pouquinho. Então eu vou colocar aqui, ó, um grãozinho de sal. E eu deixo cair. Vou colocar nessa daqui um grãozinho de sal. E eu deixo cair. Vou colocar aqui um grãozinho de sal. E eu deixo cair. Gente, isso aqui é legal porque eu já vi em muitas provas isso aqui cair. De formas diferentes, mas o mesmo raciocínio. Vamos supor que na primeira, o que eu observo é o seguinte. Eu joguei o grãozinho de sal, ele passou e ele sumiu. Porra, se eu joguei e ele sumiu, ele foi dissolvido. Então essa solução aqui, ela ainda podia dissolver. Se ela ainda podia dissolver, essa solução ela estava insaturada. Beleza. Vamos para essa. Suponham vocês que eu jogue esse grãozinho e quando eu olho para essa criatura, o que eu vejo é isso aqui, ó. Joguei. Quando eu olho para cá, eu vejo que ele passou. Porra, se eu joguei e ele passou, não dava para dissolver. Quando é que não dá para dissolver? Quando a solução ela está saturada. Beleza? E aqui? Vamos supor que eu jogue o mesmo grãozinho que eu joguei em cada caso. E quando eu olho, gente, o que acontece é isso aqui, ó, coisa bacana. Eu olho e vejo isso aqui. Ele passa, tá aqui ele, ó, mas ele traz com ele um bocado de gente aqui, ó, um bocado de outros grãos. Quer dizer, ele passou, ainda trouxe alguém que não estava podendo ficar aqui numa boa. Se ele passou, ainda derrubou mais um bocado, quer dizer que essa desgraça aqui, ela estava super saturada. Então, ó, a insaturada deixou de dissolver, a saturada passou, a supersaturada bateu e ainda levou. Então, se eu jogar um grão e ele provocar precipitação, está supersaturado. Mais legal ainda, veja como vocês já estão se garantindo. E essas aqui de baixo, o que é que eu posso dizer? Lembram, há 2, 3 minutos atrás, o que foi que eu disse? Só pode ter precipitado se a solução estiver saturada. Tem precipitado. Tu nem pensa, saturada, saturada. Então, se tem precipitado, a criatura está saturada. O legal é essa. Estava insaturado. Eu joguei um grão, dissolveu. Eu tenho 2 possibilidades. Pode ser que ainda dê para dissolver mais, eu não sei, porque ele não disse o coeficiente. Eu joguei um grão, ele dissolveu, de repente, vai que ainda pode dissolver mais. Então ela pode estar insaturada, ainda pode ser que dê para dissolver. Agora pode ser também, vamos pensar, que só faltasse esse grãozinho. Se só faltasse esse grãozinho, joguei, saturou. Então ela pode estar insaturada ou ela pode estar saturada. Viram como a coisa ela é bem tranquila, é light, dá para entender isso aqui numa boa? Vamos aproveitar, antes da gente ver como é que faz uma solução super saturada, eu queria lembrá-los uma coisa. A gente mexe muitas vezes quando eu coloco açúcar dentro da água. Quando eu coloco sal dentro da água, a gente vai e mexe.
O fato de mexer, gente, tomar muito cuidado, porque é uma forma clássica de ser cobrado. A pessoa diz, para que você mexe o açúcar? Para que você mexe o sal? Qual é o teu objetivo? Quando você mexe, quando você agita, o teu objetivo não é dissolver mais, é dissolver mais rápido. Se só dá para dissolver 2 gramas, quando eu mexer aqui, só vai dissolver 2. Agora, vai dissolver mais rápido. Então, ó, mexer, agitar a criatura, não vai dissolver mais, vai dissolver mais rápido. Anota aí, mexeu, dissolve mais rápido, mas não dissolve uma quantidade maior. E para terminar essa aula de hoje, a gente vai ver aqui, ó, a preparação da solução supersaturada. Gente, supersaturada é aquela que dissolve mais do que o que dá. Vejam que não é uma coisa convencional. Dissolver mais do que o que é possível é até uma coisa estranha. Mas olhem como é que se faz isso. Eu vou pegar isso aqui, ó, 2 coeficientes de solubilidade. Coeficiente de solubilidade 1 dá para dissolver 20 gramas de sal em 100 gramas de água a 30. Coeficiente de solubilidade 2 dá para dissolver 30 gramas de sal em 100 gramas de água a 40. Vocês estão percebendo que quando eu aumentei a temperatura, aumentou a solubilidade. Quando eu aumento a temperatura, eu consigo dissolver mais. Eu dissolvia 20, aqui eu tenho 30. Então, bora fazer o seguinte. Eu vou começar com um recipiente. Prestem atenção porque é fácil de entender, ó. Esse meu recipiente eu vou colocar 100 gramas de água. E a temperatura disso daqui vai ser exatamente 30 graus Celsius, essa temperatura inicial que eu coloquei aí. E eu vou chegar aqui e dizer, gente, vamos jogar aqui dentro 22 gramas. Jogar quer dizer que eu estou causando uma perturbação. Se eu estou causando uma perturbação, nunca pode ficar supersaturada só jogando. Quando eu jogar 22, quanto é que dá para dissolver a 30? Dá para dissolver 20. Se eu estou jogando 22, vai dissolver 20 e vai precipitar, vai cair aqui no fundo 2 gramas. Beleza. Então, ó, dissolveu 20 e precipitou 2. Massa. Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e aumentar a temperatura. Vou jogar essa temperatura de 30 para 40. Então, vamos lá. Olhou aqui, ó. Nós vamos agora para 40. E, cara, quando eu chego aqui a 40 graus, quanto é que dá para dissolver? 30. Quanto é que eu tenho para dissolver? Já tem 20, aqui eu tenho 2. Se dá para dissolver 30 e eu só tenho 22, vai dissolver tranquilaço. Então dissolveu 22. E agora vem o lance da preparação. Eu vou pegar isso aqui, ó, e eu vou deixar baixar a temperatura lentamente. Eu não posso tocar, não posso soprar, não pode mexer, porque senão não vai dar certo. Então eu deixo baixar devagar. Bem calmo. Se eu deixar baixar bem devagar, o que eu vou perceber é que quando chega aqui, ó, voltou para os 30. E como eu deixei baixando bem devagarzinho, a quantidade que vai estar dissolvido aqui vai ser 22. Aí tu para e olha. Poxa, a 30 eu posso dissolver 20. Quanto é que está dissolvido? 22. É mais do que o que eu posso. Se é mais do que o que eu posso, quer dizer que essa criatura aqui, ela está super saturada. Viram como é que a gente chega lá? Tem que mexer a temperatura, ó. Não é uma coisa fácil. E, além do mais, isso aqui é altamente instável, vai durar pouco tempo, tá? A solução supersaturada, por ser instável, qualquer coisa faz precipitar o que está a mais. Vamos classificar só essas 2 soluções aqui? Nessa primeira, nós estamos a 30. Quanto é que está dissolvido? 20. A 30, quanto é que pode dissolver? 20. Está com o máximo. Se está com o máximo, essa criatura está saturada. E essa desgraça aqui? Qual é o máximo que pode dissolver? A 40. Vejam que aqui a gente está a 40 graus. Ó. Destaque aqui, 40 graus. Se aqui eu estou a 40 graus e pode dissolver 30, vocês percebem claramente que eu só tenho 22. Se eu posso dissolver 30 e só tem 22, ainda daria para dissolver 8. Então essa criança aqui, ela está insaturada. Beleza? Gente, isso é uma das partes mais importantes que nós temos de soluções e temos que lembrar a seguinte coisa, isso cai muito. É tranquilo, coeficiente de solubilidade, saturado, insaturado, supersaturado. Como é que você detecta isso? E, sobretudo, resumo da aula de hoje, que tem que ficar guardado aqui na cabeça e aqui no coração.
cabeça e coração do lado esquerdo, né? Eu apontando aqui pro lado direito. Beleza, muito legal isso aí. Mas enfim, cabeça e coração, guardar a seguinte coisa. O que é solubilidade? Porra, solubilidade é a quantidade que eu consigo dissolver. Solubilidade, quantidade que eu consigo dissolver. Numa boa? Valeu demais.